Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós estamos na quinta-feira, certo? A nossa aula será por vídeo, então nós teremos aula de matemática, ciências, história e arte, ok? Então, como a Pro disse, nós estamos na quinta-feira. Se ontem foi dia 13, hoje é dia 14, tá bom? Então, vamos lá. A nossa primeira aula vai ser a aula de ciências, certo? Então, na aula de ciências, nós vamos pegar o livrão, vamos abrir na página 202, página 202. Nós fizemos a 203, que era para vocês terem pintado os seres vivos. E agora nós vamos fazer a 202. Então, abram aí o livro. Eu vou escrever aqui para vocês verem o 202. Página 202, certo? Então, vamos lá. Nessa página de ciências, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender sobre onde vivem os seres vivos. Lembra que nós vimos aqui sobre o ciclo de vida dos seres vivos. Então, nós vimos que o ciclo de vida dos seres vivos é: eles nascem, eles crescem, eles têm os filhinhos deles e depois eles morrem, certo? Quando eles ficam mais velhos. Então, nós vimos que todos os seres vivos possuem esse ciclo de vida. Os seres vivos que a gente aprendeu foram nós, seres humanos, os animais e as plantas, ok? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura com a Pro aí da página 202. Onde vivem os seres vivos? Há muitos tipos de seres vivos que vivem no solo, ou seja, no ambiente terrestre. Outros vivem na água, isto é, no ambiente aquático. Então, nós temos as classificações dos seres vivos que vivem no solo, que é o ambiente terrestre. Não é terrestre de terra, tá, gente? É terrestre de casa, na floresta, na rua. Esse tipo de terrestre que nós estamos tratando, ok? E nós temos os seres vivos que vivem no ambiente aquático. Ó, o nome já diz, ambiente aquático. São os seres vivos que vivem na água, certo? Então, olha aqui. Ambiente terrestre. Nós temos a minhoca. A minhoca vive realmente na terra, certo? A planta também vive na terra. E a capivara. A capivara, ela não vive lá embaixo da terra, mas foi o que a Pro falou. Não é terra de terra, é terra de chão, certo? Não sendo água. Então, minhoca, planta e capivara. E nós temos os seres vivos que vivem no ambiente aquático. Quais são eles? Peixe-palhaço, baleia, peixe-boi da Amazônia. Tá escrito aqui. Veja a seguir alguns seres que vivem no ambiente aquático. Eles podem viver na água salgada dos mares ou na água doce de rios e lares. Isso é só alguns, certo? A gente sabe que tem muito mais. Tem as algas marinhas, que são as plantas do mar. Tem os tubarões. Então, a gente encontra diversos animais aquáticos, como também diversos animais terrestres. Cachorro, leão, girafa, tudo terrestre. E os aquáticos, peixe, tubarão, baleia, peixe-boi, as algas, certo? No terrestre também tem as plantinhas, as árvores, que são da parte do terrestre. Seres que vivem nos dois ambientes. Além do ambiente terrestre e o ambiente aquático,
Tem uns que só conseguem viver no terrestre. Tem outros que só conseguem viver no aquático. Por exemplo, o cachorro. O cachorro, ele não vai conseguir viver no ambiente aquático, né? Ele não vai conseguir viver embaixo d'água, porque ele vai morrer. E a baleia, ela não vai conseguir viver no ambiente terrestre, porque ela não vive fora d'água. Então, se colocarem ela no ambiente terrestre, ela vai morrer. Por isso que cada animalzinho, cada ser vivo tem o seu ambiente, ok? Onde eles moram, né? E aqui embaixo, nós temos os seres que vivem nos dois ambientes, tanto no aquático quanto no terrestre. Alguns animais, como o sapo, vivem parte da vida no ambiente aquático e outra parte no ambiente terrestre. Eles nascem e se desenvolvem na água. E quando ficam adultos, passam a viver na terra. Então, olha só. O sapo, quando o sapinho, né, coloca os filhotinhos na água, eles são girinos, certo? Eles são os girinos. A Pro vai procurar um vídeo e vai deixar para vocês assistirem de como acontece. Eles são os girinos. O girino é o sapo filhote. Ele começa bem pequenininho e aí ele vai crescendo e vai se formando um sapinho. O sapo filhote, ele só consegue viver dentro da água. Então, ele não vive fora. Se tirar ele da água, ele morre, certo? Então, aqui nós temos um exemplo do sapo filhote. Ó, o girino é o sapo filhote e vive no ambiente aquático. Então, esse aqui, que vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês, ele é o sapo filhote, ok? E aqui do lado, nós temos o sapo adulto. Então, olha só. Quando o sapo nasce, ele se desenvolve na água. Então, ele tá lá pequenininho e ele vai se desenvolver dentro da água. E quando eles ficam adultos, eles passam a viver na terra. Ele pode até dar uns pulinhos na água, mas ele não vive na água. Ele vive na terra. Tanto que quando a gente vê um sapo na lagoa, ou ele tá em cima de uma plantinha, ou ele tá na beira da lagoa, ele nunca está totalmente, o tempo todo lá dentro da água. Não quer dizer que ele não entra na água. Sim, ele entra na água, mas ele vive depois que ele cresce, tá, gente? A maior parte do tempo dele na parte terrestre. Então, ele nasce na água e depois ele vira terrestre, certo? Então, olha só. O sapo adulto vive no solo, que aqui nós temos o sapo adulto. Então, aqui nós temos o girino, que precisa da água para se transformar, e o sapo adulto, que vive no solo. Então, o sapo é um animal que, quando ele nasce, né, ele vive na água, e depois que ele vira adulto, ele vive na terra. Às vezes entra na água, né? Então, vimos aqui. Animais terrestres são os que vivem em ambientes da terra. Minhoca, planta, capivara, cachorro, leão, girafa, gato, certo? E os animais aquáticos, animais que vivem em ambiente da água, né? O peixe-palhaço, a baleia, o peixe-boi, o tubarão, as algas, então, água-viva. Não tem como colocar uma minhoquinha dessa aqui lá na água e nem um peixe-palhaço embaixo da terra. Ambos vão morrer, certo? Tem alguns tipos de minhoca do mar, mas aí é um tipo de minhoca do mar, não essa minhoca aqui que a gente tá falando. Então, animais terrestres vivem na terra, não sobrevivem na água. E animais aquáticos vivem na água e não sobrevivem na terra. Quando a Pro fala que não sobrevivem na água, não é que nem um cachorro entrar na piscina. Eu tô dizendo de viver lá embaixo da água, certo? E aí nós temos aqui embaixo um animal que nós vimos que vivem os dois. Uma parte da vida, desde quando ele nasce, ele precisa da água para ele se evoluir. E a outra parte da vida, quando ele se torna adulto, ele vive no ambiente terrestre. Às vezes entra na água, mas a maior parte do tempo ele vive no terrestre, ok?
Então, agora nós vamos para a página 203. Olha aqui, página 203, certo? Então, vamos lá. Ligue os pontos em ordem alfabética para completar os desenhos de 2 animais terrestres. São animais que não podem ser retirados das matas, que é o ambiente natural deles, para que sejam preservados. Qual é o nome desses animais? Então, esses animais terrestres, que vocês vão começar lá da letrinha A, ordem alfabética, o que que é? A, B, C, D, E, F, G, até a letrinha Z. Então, vocês vão ligar e vai ver qual que é o animal de cima e qual que é o animal de baixo. Esses animais, eles precisam ser preservados. O ambiente deles, o habitat dele, onde eles vivem, é na floresta. Então, não são animais para a gente ter dentro de casa, certo? Por isso que existe a preservação, para que as pessoas não procurem ter esses animais em casa. É proibido. Então, pausem o vídeo da Pro. Façam os animais, certo? Pintem e depois volta aqui que a Pro tem mais uma coisinha para explicar. Bom, agora que vocês já fizeram os animais, descobriram que nós temos uma onça pintada e um tucano. Esses animais, é proibido a caça deles, de qualquer animal, né, na verdade. Mas esses, eles são preservados, eles vivem na floresta, que é o ambiente natural deles. Infelizmente, tem muitas pessoas que caçam esses animais para fazer uma crueldade e até mesmo para ter dentro de casa. E não são animais que a gente pode ter dentro de casa. Esses animais, eles precisam viver soltos, né? É a vida deles. A gente que tá dentro de casa preso, a gente já fica se sentindo mal. Imagina para eles que vivem numa floresta e do nada tá dentro de uma casa, dentro de uma gaiola. Então, não pode, ok? E aí embaixo, o tucano. Então, temos a onça pintada e o tucano. Foram os 2 animais que a gente descobriu aí na imagem. Tudo bem? Agora, aí na parte de baixo, aqui embaixo, tá escrito assim. Na prática, organiza-se com os colegas para fazer 2 cartazes. Desenhe um ambiente terrestre em um cartaz. No outro cartaz, desenhe um ambiente aquático. O professor colocará os 2 cartazes na frente da sala de aula. Depois desenhe numa folha de papel um animal de sua preferência. Pinte-o e recorte. Quando o professor pedir, levante-se e colhe o animal que você desenhou no ambiente, que julgar correto. Bom, nós sabemos que nós não estamos em sala de aula, ok? Então, essa vai ser a nossa lição de casa de hoje. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha de sulfite e vão desenhar só o ambiente terrestre. Então, eu posso desenhar uma floresta, posso desenhar um parque, certo? E em outra folha de sulfite, vocês vão desenhar só o ambiente aquático. Então, eu posso fazer um oceano, certo? Sem animais, só o ambiente. Então, no terrestre, eu posso fazer a floresta, vou fazer árvores, vou fazer o céu, vou fazer as nuvens, vou pintar bem caprichado. E na outra folha que eu fizer o aquático, eu vou fazer o oceano. Então, eu faço o oceano na minha folha, pinto ela toda de azul, faço as algas, certo? Faço as pedrinhas. Então, eu vou ter 2 ambientes. O terrestre em uma folha e o aquático na outra. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um animal que eu goste. Ai, que animal eu gosto? Eu gosto do peixe. Então, eu vou lá desenhar o meu peixe. Vou desenhar bem bonito. Vou pintar e vou cortar, certo? Onde o peixe vive? O peixe vive no aquático ou no terrestre? O peixe vive no aquático. Então, eu vou lá pegar o meu oceano, né? Vocês vão fazer. O Pro não fez aqui pra vocês.
Vou pegar o meu oceano e vou colar o meu peixe, certo? Então, é um animal só. Ai, professora, eu não gosto de peixe, eu quero fazer um cachorro ou um leão. Então, eu vou lá desenhar o leão, vou pintar o meu leão, vou recortar e vou lá colar na minha floresta, o meu leão, certo? Depois que vocês fizerem isso, o que vocês vão fazer? Tirar foto do ambiente aquático e do ambiente terrestre. Lembrando, só vai ter um animal. Então, ou o animal vai estar no aquático ou o animal vai estar no terrestre. Então, aí vocês vão tirar a foto e vão mandar pelo ClassUp, certo? Então, essa é a lição de casa de hoje, tudo bem? Voltando, pegue 2 folhas de sulfite. Em uma faz um ambiente terrestre, uma floresta, uma praça, alguma coisa. Em outra eu faço um ambiente aquático. Desses 2 ambientes, eu preciso escolher um animal que eu gosto. Então, se eu escolher um peixe, eu vou ter animal só no aquático. Se eu escolher um cachorro, uma onça, um leão, uma girafa, eu vou ter animal só no terrestre. Só vai ter um animal. Não vão ter 2. Não é um para cada. É um só para vocês escolherem qual que ele é. Aí vocês vão recortar o animal e vão colar. Se é no aquático ou se é no terrestre. Depois disso, vai tirar uma foto e vai mandar para a Pro. Essa é a lição de casa de hoje, ok? Então a Pro precisa ver a foto. Qualquer dúvida, é só perguntar pelo aplicativo e a Pro explica novamente, tudo bem? Então essa foi a nossa aula de ciências. Nós aprendemos sobre o ambiente que os seres vivem, o aquático e o terrestre, e o sapo, que a gente viu que vive nos 2, e também o nosso trabalhinho, que é a lição de casa. Não esqueçam de fazer, ok? Beijos! Até daqui a pouquinho na próxima aula de hoje.